Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela, mas depois, é claro, se alguém quiser, depois eu mando o PowerPoint, tudo, só para não se perder aqui na discussão e para a gente conversar aí alguns pontos. Bom, então, como o Moha falou, eu sou Camila, eu fiz o doutorado aí na Federal do Rio, entre 2013 e 2017 eu terminei, e aí eu voltei para São Paulo, e desde então sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Mas nunca abandonei o Jaspotics e estou sempre tentando estar presente, né, na correria do dia a dia. A gente vem trabalhando juntos. Bom, o que eu queria falar um pouquinho sobre estudos migratórios, teorias e métodos, é dar um panorama geral de como a gente chegou nesses conceitos que a gente trabalha hoje, como transnacionalismo, comunicação intercultural. Então, é um apanhado bem geral, uma coisa bem simples, só para a gente contextualizar aqui os estudos que vocês mesmos vão apresentar daqui a pouco, né? Bom, a gente tem um marco inicial dos estudos migratórios com o Ravenstein, em 1881, que foi considerado o primeiro estudo sistemático das teorias de imigração. Ele observou os imigrantes ingleses que viviam lá na cidade dele, cruzou os dados com o censo inglês de 1881, e aí passou a registrar uma série de comportamentos, de fluxos migratórios. Então, esse estudo do Ravenstein, que era um geógrafo, ele é considerado o marco dos estudos migratórios, né? Com o passar do tempo, e aí foi meio que natural, assim, entre aspas, em termos das teorias gerais, a economia e a demografia assumirem aí um protagonismo na área dos estudos sobre migração, né? Claro, eu acho que, assim, o fato dessas duas áreas do conhecimento terem tomado aí a frente dos estudos, e aí a demografia com os censos, principalmente, e a economia com as teorias neoclássicas, da seletividade, do duplo mercado de trabalho, ela se deve ao fato de que a mobilidade humana, os deslocamentos, ele é um fator econômico-político determinante, principalmente nessa época que começaram os estudos, que a gente estava num contexto de pós-guerra, para favorecer o desenvolvimento das nações, o desenvolvimento econômico. Então, o protagonismo da demografia e da economia nessa área dos estudos migratórios foi meio que natural, né? E esse foco, claro, levou os estudos acadêmicos, influenciados também por constatações empíricas, por insights, e por todo o desenvolvimento da própria organização dos direitos humanos, levou também a outros temas, né? E, por exemplo, passaram a ser incluídos nesses estudos migratórios temas como justiça, direitos humanos, diversidade e desenvolvimento humano. Bom, só que aí veio a célebre frase do sociólogo suíço, Max Frisch, que falou: nós queríamos trabalhadores e recebemos pessoas, né? E aí essas duas disciplinas, da demografia e da economia, não davam mais conta de entender todos os processos migratórios, né? Da complexidade, da diversidade e da interdisciplinaridade que formavam esses processos. Então, tivemos aí a Escola de Chicago, que foi uma das grandes referências dos estudos migratórios, junto com os estudos clássicos do Robert Park, principalmente, né, que a partir da questão do interacionismo simbólico, de colocar a cidade como um laboratório para explicar todas as interações, foi responsável aí por um desenvolvimento dos estudos migratórios sobre outra perspectiva, principalmente pela perspectiva da interação social. E é graças à Escola de Chicago que começou também os estudos, que se formou o conceito de assimilação, que era um conceito muito usado antigamente, né, relacionado ao fato do imigrante chegar no território do destino e ser assimilado pela cultura local. Hoje esse conceito já está em desuso, já foi superado, mas foi um avanço para a época, para se explicar a realidade migratória da época, para produzir teorias relacionadas, enfim, para explicar os processos. Claro que, aí considerando a complexidade que os temas da imigração envolvem,
nas conexões que estabelecem com outros fenômenos, essas disciplinas simplesmente separadas e puras já não davam mais conta de explicar toda a realidade, né? Além disso, a imigração foi crescendo muito, tanto em números, como também se tornou presente no dia a dia das pessoas. Ela já era, mas passou-se a ter, a academia passou a ter um olhar para isso, também muito facilitado pelos estudos culturais depois, que abriu as portas da universidade para outros estudos, né, que não os considerados clássicos, enfim. Então, muitas mobilidades de pessoas, os meios de transporte, de comunicação, as ideias e instituições estão estreitamente relacionadas com a mobilidade humana, com os deslocamentos. E aí acabam se configurando como variáveis da mesma, porque apesar de não se referirem às migrações especificamente, contextualizam os processos, né? E paralelo a isso veio a questão da interdisciplinaridade, como o próprio desenvolvimento aí das ciências, principalmente na área das ciências sociais e humanas, né? Ela se impõe como um processo de diálogo e interação constante, em que a diversidade de perspectivas teóricas e metodológicas são garantidas pelos representantes de várias disciplinas, indicando que ainda não há consenso sobre ferramentas e discursos, conceitos e linguagens que possam recolher e representar uma transversalidade disciplinar, né? Eu acho que vocês já devem aqui ter lido Sayad, que fala que a imigração é um fato social completo, que se dá no cruzamento de várias disciplinas. Então, a interdisciplinaridade é uma característica básica do processo. E aí, tem até a ideia, não sei se vocês já ouviram falar de criar uma área do conhecimento especificamente para estudar as questões migratórias, né? Domenech desenvolveu muito essa ideia, chamou essa área do saber de migratologia, que seria uma ciência, uma disciplina, que se ocuparia da ampla e complexa temática da mobilidade humana. Então, segundo essa autora aí, o objetivo da migratologia seria o de desenvolver um discurso geral sobre a migração que possa ir além da coleta e organização de dados estatísticos, informações empíricas ou de microanálises típicas, né, dessas pesquisas pontuais, que se multiplicaram exponencialmente nas últimas décadas nas diferentes disciplinas, principalmente aí a partir dos anos 90. Né? Eu, particularmente, acho essa possibilidade de se criar uma disciplina, que ela chama aqui de migratologia, meio utópica. Mas, enfim, trouxe aqui só para vocês entenderem como que essa questão está sendo pensada e como que, às vezes, para a gente estudar determinado fato, a gente tem que recorrer naturalmente, quase que um processo natural, a gente recorrer às outras áreas do conhecimento, né? E aí, diante de todas essas discussões, a gente teve muitos avanços, né? E a imigração, hoje, a gente pode dizer que tem uma linha transversal, interdisciplinar, que corta os estudos a respeito dos deslocamentos, né? E aí, eu trouxe alguns avanços aqui para vocês, que foi o próprio conceito de desterritorialização, do Reisbach, ou mesmo do translocalismo, do Appadurai, o conceito de transnacionalismo, que vocês trabalham bastante com Mohamed, né, que outros autores também que falam bastante dele, a Nina Glick-Schiller, o Vertovec, o próprio Castles, o conceito de redes migratórias, muito discutido aí com a Pedone, Truz e Palácios, a questão da fronteira como método, do Mesadra, a questão da geografia crítica, com Carvajal, Venegas, Avelascos, a questão da interseccionalidade com Magliano, e a própria evolução do conceito de assimilação, que nasceu lá com a Escola de Chicago, mas para outros termos mais abrangentes e que deem conta melhor da realidade vivida, que são incorporação, inserção, multiculturalismo, integração, acomodação, adequação, interculturalidade, e aí só para a gente falar dos conceitos mais usados, né? E a própria continuidade do binômio migração-desenvolvimento, que foi muito enfatizada pelos estudos da área da economia, né? Porém, agora, mais recentemente, né, a partir do giro decolonial,
né, dos estudos Sul-Sul, que mostra uma outra visão a respeito das realidades vividas, principalmente nos países em desenvolvimento, né, e aí a gente tem vários autores que trabalham com isso, o Boaventura Santos, o Aníbal Quinrano, o Arthur Escobar, que estão dando aí, estão trazendo novos olhares para esse processo. Né? Então, isso tudo é para vocês verem que a gente partiu de conceitos isolados, de áreas isoladas, mas que, diante da complexidade dos processos migratórios, foram surgindo novos conceitos para explicar o próprio processo, né? E conceitos que são interdisciplinares, que são transversais, que bebem em outras fontes, mas que podem ser muito frutíferos para a gente entender melhor, para facilitar aí nossos estudos, né? Claro que esses foram avanços, né? E aí a área da comunicação se coloca aí numa posição bastante privilegiada, né? Porque a comunicação é interdisciplinar pela própria natureza, né? Então tem feito vamos dizer assim, um casamento muito importante com os estudos migratórios. E aí essa ideia surgiu a partir do clássico do Martim Barbeiro, Jesus Martim Barbeiro, do conceito dele de mediações, né? Mídias e mediações, que na qual ele fala que é necessário pesquisar os fenômenos a partir das mediações e dos sujeitos, ou seja, a partir da articulação das práticas de comunicação com os movimentos sociais, muito mais do que entender a comunicação como fluxos de informação, como tecnologias, né, de transmissão de informação. A comunicação, ela propõe trocas, propõe mediações, né? Trata-se de um deslocamento metodológico para rever o inteiro processo da comunicação, e isso tem ganhado muita força nos últimos anos, principalmente nos estudos aqui da América Latina, para rever o inteiro processo da comunicação a partir do seu outro lado, o da recepção, o da resistência, o da apropriação a partir do uso. Né? Soma-se a esse conceito do Martim Barbeiro, também o conceito de comunicação como vínculo, também bastante desenvolvido pelo professor Muniz Sodré, né, que acho que até o Otávio é capaz que fale um pouco mais dele na apresentação dele, porque ele estava trabalhando com isso, né? E aí a gente tem o próprio conceito de comunicação intercultural, que o Mohamed tem trabalhado bastante, que utilizado aqui para dar conta dos nossos problemas de pesquisa, né? E utilizado como método dos estudos migratórios também. Bom, e aí a gente teve, com essa virada, com essa guinada aí interdisciplinar, transversal, etc., a gente teve uma grande ampliação do próprio leque temático discutido pelos estudos migratórios, e isso no mundo todo, né? Eu costumo participar todo ano de um congresso, uma conferência de migração na Europa, muito grande, que reúne pesquisadores do mundo inteiro, e eu tenho visto nos últimos anos o quão variados são as temáticas trabalhadas por gente de todo mundo, e isso é graças a essa questão da interdisciplinaridade, a essa ampliação para além das áreas, né? Então, por mais que seja um avanço temático muito grande, foi da questão de gênero, principalmente nos últimos anos, né? Por mais que seja lamentada a ausência de abordagem com sensibilidade de gênero nos estudos de migração, mulher e família são temas que têm aparecido. Os estudos mais recentes sobre mulher e mobilidade já superam aquele discurso vitimista sobre a mulher e elaboram análises mais situadas na complexidade das relações de gênero e de poder nos contextos migratórios, né? E especificamente nessa área, o próprio conceito de interseccionalidade vem ajudando bastante. Outros temas emergentes que têm surgido a partir dessa ampliação aí dos olhares das áreas do conhecimento é o tema dos retornados e dos left behind, o desenvolvimento e as remessas de dinheiro, não só as remessas de dinheiro, mas as remessas culturais também, descendentes de segunda geração, também tem sido bastante ampliado, multiculturalismo e todas as suas declinações, como intercultura, racismo, discriminação, raça, classe, gênero, o trabalho, a segurança, a questão da violência, da religião, dos direitos humanos, entre muitos outros, né? E aí, nesse avanço todo, tem sendo introduzidos novos temas, esses novos temas vêm sendo introduzidos por novas metodologias,
né, que escutando, interpretando o processo vivido pelos protagonistas dos fluxos migratórios, isso é muito importante, muitos estudos que se utilizam da observação, que se utilizam da etnografia, que se utilizam de estar ali em campo com os imigrantes, que são os protagonistas, né, de todo o processo, produziram enfoques novos também, como, por exemplo, muitos estudos sobre saudade, sobre loucura, sobre as transformações identitárias, o tráfico e o contrabando de pessoas, o reconhecimento profissional e não só, né? Mas o reconhecimento em diversas áreas, a dupla ou tripla pertença jurídica, cultural, religiosa. Então, isso são temas que a gente tem avançado aí nos estudos graças a esse olhar mais ampliado a partir do cruzamento aí de diversas disciplinas. Claro que a gente ainda tem lacunas, né? Muitas ainda para suprir, e aqui eu coloquei duas. Né, o que as teorias que ainda faltam muitos estudos ainda nessas áreas, principalmente, né, o que as teorias das migrações têm a explicar sobre mortes na fronteira, assassinatos de imigrantes em países de trânsito, comercialização internacional de imigrantes feitas por quadrilhas de contrabando, ou ainda sobre governos que adotam políticas discriminatórias, que criminalizam a migração, e aí puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, como que a comunicação se contextualiza aí frente a todas essas problemáticas, né? E o que podem explicar as teorias da mobilidade humana também sobre tráfico de seres humanos, negação de direitos a filhos de mãe imigrante, cujo pai é cidadão do país receptor, por exemplo, racismo nos estabelecimentos de serviço público, discriminação por fenotipia ou nacionalidade de origem. Então, isso tudo ainda são questões aí que a gente precisa avançar. E aí, só para terminar, só para concluir aí para os finalmente, eu acho que é importante ressaltar, reconhecer que nenhuma tentativa, ainda que seja interdisciplinar, ainda que seja que abranja outras disciplinas, ela vai exaurir o conteúdo total do processo migratório, né, que é um fato social total, e enquanto tal, por não ser estático, não se presta a conclusões definitivas. Então, a gente tem que ter isso muito em mente nas nossas pesquisas, que por mais que a gente se abra para outras áreas do conhecimento e use conceitos transversais que perpassam aí todas as disciplinas, conclusões definitivas nessa área é bem complicado. E também a sensibilidade de quem pesquisa, e aí de vocês, e de suas respectivas instituições, a disponibilidade e os recursos disponíveis, né, porque isso quer queira, quer não interfere nas pesquisas, assim como as expectativas e solicitações de lideranças empoderadas, de organizações de coletivos de imigrantes ou de governos, isso tudo acaba influenciando as nossas pesquisas, os nossos estudos, né? A comunicação tem aí uma proximidade muito grande com os coletivos, com as próprias comunidades, mas ainda também é preciso que essa pesquisa seja valorizada e o próprio pesquisador tenha sensibilidade para essas questões, né? E aí acabo com uma frase do Jorge Duran e da Carmen Luce, que, aliás, eles lançaram um livro muito bom, lançaram não, um livro já de 2015, mas é um livro bem didático, que faz uma boa revisão de literatura sobre as teorias e os métodos dos estudos migratórios ao longo do tempo, então, quem tiver interesse, eu coloquei aí a referência, mas eles vão falar uma coisa que a gente já vem aprendendo com outros autores, né? Aprendemos com Sayad, aprendemos com Kristeva e tantos outros, que migração é itinerário, projeto sempre refeito, dinamismo intrínseco, se reconfigura, transforma e reconstitui constantemente.